Então, geralmente, quem mora em São Bernardo já está muito acostumado com essas variações e tudo, né? Eu estou hoje, meu sogro, né, o Enéas, está me acompanhando. Ele não é daqui, é do interior de Tatuí. Toda vez que eles vêm, eles sofrem muito com esse tempo, né? A gente já acostumou, mas glória a Deus por isso. Como o pastor Alexandre disse, eu sou lá da Igreja Batista Vida, sou discípulo do pastor Edilson. Trago um abraço do pastor Edilson, um abraço da Igreja Batista Vida para todos, né? Nós, como vocês sabem bem, tem compartilhado bastante, né, daquilo que Deus tem feito lá nas nossas vidas. Nós somos uma igreja na visão do MDA, e por esta visão tão linda, o Senhor nos tem dado o privilégio de conhecer irmãos tão preciosos, de poder ter comunhão, experimentar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, mas não fazer isso sozinho, mas com uma visão não de apenas uma igreja local, mas como mesmo uma família de Cristo que vai além de placas, de denominações, e isso para nós é um privilégio. Obrigado pelo carinho, pela recepção, vocês são demais. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos são jovens aqui? Amém. Eu vou interagir bastante com você hoje, porque com esse tempinho, esse frio, né, às vezes pode ser que a minha maneira de ministrar talvez faça com que você fique meio sonolento, e eu não quero de forma alguma ser um agente de Deus para te fazer dormir. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, talvez seja difícil para você encontrar, mas lá em Gênesis, nós vamos ler no capítulo 2, a partir do verso 4. Gênesis 2, a partir do verso 4. Quando você achar, você pode dizer um amém, um glória a Deus, que eu sei que você está aí. Diz assim a palavra de Deus: esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém, queridos? Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém, queridos? Feche seus olhos como você está, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de nos encontrar em Tua casa, de compartilhar da Tua palavra. Senhor, te louvamos pelo período de louvor, de teatro, por tudo aquilo que o Senhor já realizou. E te pedimos, Senhor, Pai, pela Tua graça e misericórdia, fala conosco através da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, de forma que sejamos edificados, confrontados, e que nós possamos, Senhor, não mais sair daqui como da mesma maneira que entramos, mas que sejamos totalmente renovados pela Tua palavra, porque é isso que o Senhor nos propõe. Pela Tua graça, Senhor, usa-me, Senhor. Pai, seja o Teu Espírito livre para ministrar conforme o desejo do Teu coração. Nós repreendemos todo o roubo da palavra, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, nesse instante, e te pedimos, Senhor, cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu não ia ler todo esse texto, mas como vocês ficaram tão animados quando a gente falou da palavra, eu me senti à vontade para lê-lo. O tema da palavra que nós vamos compartilhar hoje é o anseio de um Deus traído. Talvez quando nós olhamos para uma frase como essa, um Deus, como que pode Deus ser traído? E nós vemos claramente a partir do texto que nós começamos a ler, que desde o início Deus tinha um projeto especial diante da criação do homem. Nós fomos criados essencialmente para termos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Deus criou tudo. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 1, o Senhor criou os céus, a terra, os animais, os terrestres, os marítimos, os que voam. O Senhor criou tudo de uma forma tão linda, e Ele talvez olhou para tudo isso e Ele ficou muito feliz olhando para a obra da sua criação, mas faltava algo. Aquilo ainda não era o suficiente para expressar a glória de Deus. E então Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ao seu padrão, no modelo em que fosse possível por livre arbítrio o homem ter relacionamento, intimidade, proximidade com Deus, que exibia a mesma forma que Ele. E a maravilhosa obra criacional então estava concluída. A primazia de Deus, o homem, uma satisfação incomparável, certamente enchia o coração de Deus quando Ele olha para a sua criação, o homem, ali a sua imagem e semelhança, alguém que Ele poderia ter relacionamento, que Ele poderia vir ao encontro no jardim de uma forma tão especial, a sua imagem e semelhança. Agora havia alguém ideal, apto para se relacionar com o Senhor e manifestar a sua glória. Tudo parecia perfeito, tudo parecia lindo, mas o relacionamento íntimo e estreito entre Deus e o homem, entre o Deus Santo e o homem, foi destruído, foi corrompido por um duro golpe de infidelidade. Nós vemos a abordagem da serpente com Eva, nós vemos o engano da serpente, nós vemos a desobediência de Adão, mas de uma maneira simples, nós enxergamos claramente a infidelidade diante de tudo aquilo que Deus, com tanto amor,
criou para ser dele e exclusivo para ele. O Deus perfeito, santo, o Deus de amor, foi traído. O propósito existencial do homem foi comprometido. O relacionamento pleno, aquilo perfeito que Deus havia planejado, foi quebrado. A questão é que Satanás, ele conseguiu corromper a obra-prima da criação de Deus, através do pecado, através do engano, sim. O propósito existencial do homem foi corrompido, sim. E a intimidade, naquele instante, se acabou. Já não havia mais os encontros ao cair da tarde, a viração dos dias já não mais permitia a proximidade. E eu posso imaginar que quando nós lemos no verso 8, que o Senhor vinha ali ao jardim, na viração do dia, e Ele encontrava o homem, eu posso imaginar a plenitude dessa comunhão, muito longe talvez de tudo aquilo que nós experimentamos hoje. Hoje nós nos colocamos à igreja, nós cantamos louvores, hinos, cânticos, nós ouvimos a palavra, e tudo isso é tão lindo, e por vezes nós sentimos claramente o Espírito Santo agindo em nós, o Senhor tão perto, mas eu creio que nada disso pode se comparar, de forma alguma se assemelha àquilo que havia no jardim, no princípio, no início de tudo. O Deus tão amoroso, tão perfeito, criou o homem apenas um pouco inferior a ele, acima de todo o restante da criação, e Ele deu tudo o que o homem precisava. O jardim brotava tudo o que o homem precisava, mas o alvo do grande amor de Deus foi infiel. O alvo do amor insondável, incomparável de Deus se dobrou diante de outras situações e preferiu dar ouvidos a outra voz que não era a voz de Deus. Ele preferiu se inclinar a outras coisas que não eram as coisas que Deus havia proposto. Mas a questão, o ponto alto de tudo isso é que o desejo de Deus não mudou, e a traição do homem não anulou o amor de Deus. A infidelidade do homem não foi capaz de bloquear, de impedir que Deus continuasse, ainda que traído, a amar a sua criação com tudo o que havia dentro dele. E olha aqui, quanto nós podemos mensurar o que há dentro de Deus, a dimensão de Deus. E tudo isso é sobre as nossas vidas amor. É bondade, é fidelidade, é justiça. Mas em tudo isso nós nos encontramos debaixo da graça. E a graça só é possível pelo amor que Deus tem por nós. Então, queridos, apesar de um relacionamento harmonioso, projetado por Deus, ter sido corrompido pela prostituição humana, o anseio por ter intimidade conosco, ele não parou, ele não se encerrou, ele não mudou, os planos de Deus não mudaram para nós, ele continua desejando, querendo se encontrar conosco diariamente em intimidade, falar a nós, ouvir a nossa voz, nos permitir ouvir a voz dele. Tão grande foi o desejo de Deus, que mesmo depois de Adão e Eva pecarem, Ele trabalha intensamente para trazer a humanidade de volta a um lugar de comunhão e intimidade. E aí Ele dá o presente mais precioso que nós temos. Ele rapidamente estabelece um plano perfeito. Cristo Jesus, santo, perfeito, fiel, diferente de todos nós. O Deus santo, Ele se faz homem, Ele se faz carne, e Ele desce, e Ele habita entre nós, e Ele se esvazia de toda a sua perfeição, de toda a sua glória, e Ele carrega sobre Ele o peso do nosso pecado, e Ele carrega sobre Ele a nossa culpa, a nossa carga de infidelidade, e Ele morre na cruz do Calvário, e Ele não apenas morreu, mas sofre, mas Ele ressuscita ao terceiro dia, e mais uma vez a glória de Deus é revelada, e o homem novamente pode ser reconciliado com Deus. Mas a grande questão é o que eu e você fazemos com essa reconciliação. Sabe, Jesus não morreu na cruz do Calvário para nós termos uma banda de louvor. Jesus não morreu na cruz
O Senhor não nos criou inicialmente no propósito, lá no projeto inicial, para que nós possamos levantar paredes de uma igreja bonita. O Senhor não nos criou, Ele não nos criou para que nós fôssemos e anunciássemos as boas novas, porque não era necessário. Ele criou o homem ali perfeito, unido com Ele, não havia necessidade disso. O Senhor criou a mim e a você para que nós tivéssemos intimidade, que nós nos relacionássemos com Ele. E nós vemos lá em Hebreus 10, no capítulo 20, que por intermédio de Cristo Jesus o véu foi rasgado, o caminho foi aberto e Ele, o novo e vivo caminho, nos conduz novamente à intimidade com Deus. Mas a pergunta é: até onde nós estamos dispostos a trilhar esse novo e vivo caminho? Porque por vezes, queridos, venhamos e convenhamos, nós entramos num nível de relacionamento com Deus que se baseia principalmente em cima de religiosidade. Nós acordamos e aí nós nos dirigimos para as nossas atividades, a gente escova o dente. Aqui em São Paulo a gente está sempre correndo, sempre atrasado, e nós acordamos rápido, geralmente depois de umas 3 ou 4 ou 5 sonecas. Eu estou falando com você? Amém, queridos? E aí a gente acorda correndo, desesperado, e aí escova o dente, e coloca roupa, e corre. Às vezes nem escova o dente, né, irmãos? E aí vai correndo, e o ônibus está passando, e a gente corre, não posso chegar de novo atrasado no trabalho. E aí eu trabalho, e depois eu saio do trabalho, e são mais, sei lá, 1h30, 2 horas de trajeto até eu retornar para casa. E eu chego em casa cansado, e eu já estou lá chutando o cachorro, nervoso, preocupado com um monte de coisa. E aí eu janto, e aí agora a dicotomia acontece. Agora eu sou outro, agora eu vou para a igreja. Aí eu pego a Bíblia, e glória a Deus, e eu vou para a igreja, eu vou para o culto. E por que você veio ao culto hoje? Porque hoje é sábado, hoje é dia de culto. E a gente começa a fazer as coisas no piloto automático, né? E a gente se sente o máximo, porque a gente faz um monte de coisa para o Senhor. Mas nós não fomos chamados para fazer um monte de coisa para o Senhor. Nós somos chamados para estar com Ele, para ter intimidade com Ele. E a gente tem tempo para um monte de coisas. Mas como é difícil a gente separar um tempo para entrar, como nós cantamos ali, no lugar secreto, no nosso jardim, e ouvir dEle, e estar com Ele, e chorar na presença dEle, sem a necessidade de um ministro de louvor falar assim: olha, agora cante mais alto, agora dê glória a Deus, oh, fica à vontade, você pode se ajoelhar, chorar na presença do Senhor. Você não precisa de um ministro com o microfone na mão dizendo glória a Deus, amém, irmãos, dá glória a Deus. Você não precisa mais disso. Você tem liberdade, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E o que nós fazemos com isso, queridos? Essa é a questão. Jesus, por meio de um sacrifício, de um peso tão grande que nenhum de nós seríamos capazes de carregar, Ele nos reconcilia com o Senhor, com o propósito de nos conduzir novamente à intimidade com Deus, intimidade com o Pai, não apenas para uma eternidade, mas para o agora. Porque a gente fala muito, Jesus morreu e agora eu tenho a vida eterna. Mas, queridos, se nós não temos uma vida de oração, de intimidade com o Senhor aqui na terra, quer fazer o que no céu? Não é verdade? Se eu não quero orar, se eu não quero ter intimidade com o Senhor, se eu prefiro ali assistir mais um episódio da série do Netflix, estou falando com alguém? Do que gastar um pouco mais de tempo em oração. Se eu prefiro tantas coisas dessa terra, por que eu anseio tanto o céu? No céu não tem isso, no céu é para glorificar o Senhor, é para estar junto com Ele. A eternidade é para ser vivida em intimidade com Ele. O que nós vivemos aqui é um protótipo do que viveremos lá. Esse é o propósito. Então, a pergunta é: você tem percorrido esse caminho? Quanto tempo você tem investido em desenvolver intimidade com o Senhor? Quando foi a última vez que você se trancou no teu quarto para ouvir a voz dEle? Quando foi que, a semelhança de Adão, você pôde ouvir os passos do Senhor chegando perto e falando: ei, filho,
cá, eu quero ter comunhão contigo. Quando foi a última vez? Quanto tempo nós temos investido nisso? Quais são as nossas prioridades? O fato do véu estar rasgado significa algo para nós, se nós não tivermos disposição para passar do lado de lá. O desejo de Deus não mudou. Ele continua querendo nos reconciliar. Eu queria listar aqui algumas coisas que nos afastam da intimidade do Senhor. Coisas do nosso dia a dia que fazem com que nós venhamos a nos perder daquilo que Deus nos chamou essencialmente para sermos e para fazermos. Lá em Gênesis 3, verso 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. As propostas elevadas nos afastam demais das coisas do Senhor, da intimidade de Deus esses dias. Às vezes, olha, quando você comer, você vai ser grande. Quando você experimentar isso, você vai entrar num outro nível. Você não vai ser mais como você é agora, mas você vai entrar num patamar mais elevado. Entende? E por vezes, queridos, essas propostas estão diante de nós no dia a dia. Não, tudo bem, agora você vai ter que sacrificar um pouquinho, mas é a tua promoção que está em jogo na empresa. Você vai ganhar mais. Poxa, você vai ter um cargo melhor. É a tua formação, é a tua faculdade. Então isso é prioridade. Vai ter muito tempo para você buscar a Deus. Aliás, o dia do Senhor está distante. Se nós soubéssemos o dia, seria tão maravilhoso, né? Nós não sabemos. O dia do Senhor para nós pode ser, para mim pode ser agora. Daqui a pouco eu saio daqui, alguma coisa acontece e acabou. Né? Nós temos investido naquilo que é prioridade. Mas a questão é que por vezes que nós recebemos um manjar de propostas que nos cutucam no ego, para que nós possamos buscar outras coisas. E por vezes, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente está mais preocupado em fazer para que nós sejamos, né, para que as pessoas vejam como nós somos usados espirituais, como nós somos ativos no ministério. E esquecemos que o Pai nos vê em secreto, que o nosso coração está exposto diante dele o tempo todo, e que não adianta nada nós buscarmos fazer uma infinidade de coisas se nós não nos propusermos a simplesmente estar com ele, a descansar nele, a não estar restrito às paredes de um templo, de uma igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o alvo daquilo que Deus tem para nós. Nós somos ali o alvo do amor de Deus. Mas retribuímos esse amor? O quanto amamos o Senhor? Sabe, eu penso sobre essas coisas e como a Bíblia nos ilustra tanto o relacionamento de Deus conosco, como o relacionamento de pai e filho. Às vezes eu penso acerca de um filho. Quantos são pais, mãe aqui? Quantos são filhos? Glória a Deus, que bom. Por vezes, queridos, eu não sei se você já viu alguma situação assim, mas sabe aquele filho mimado, rebelde, que se preocupa muito mais com aquilo que o pai pode dar do que com a pessoa do pai em si? É aquele filho que o pai está sentado na sala, talvez assistindo o Jornal Nacional, e aí ele entra afobado, desesperado, ele vai até a cozinha, ele come alguma coisa, e ele volta e fala assim: pai, me dá 50 reais aí. E aí o pai dá, e ele pega os 50 reais, quando ele chega no portão, ele volta e fala: pai, presta a chave do carro. E aí ele vai.
O pai não sabe que hora ele volta, não sabe o que vai fazer, talvez fique 1, 2 dias sem ver o filho. E depois de 2 dias sem ver o filho, novamente o filho entra e ali ele invade o ambiente, ele passa direto pelo pai e novamente o procedimento se repete. Ele vai até a cozinha, ele come e aí ele volta e fala: pai, me empresta a chave do carro de novo. E por vezes, queridos, nós nos relacionamos com Deus dessa forma. A gente vem para a igreja, a gente chega e a gente entra, a gente se alimenta, a gente come, a gente faz uma oração e fala: Senhor, me abençoa, poxa, a minha casa própria, o meu carro, minha promoção, as minhas finanças, poxa, está escrito, pedir, dá-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante, Deus. E a gente pede um monte de coisa, mas a gente é o filho que não aprende a sentar junto com o pai, abraçá-lo e falar: pai, como é bom estar com o Senhor. Sabe, eu passei por muitos lugares hoje, mas a parte alta do meu dia, o melhor momento que eu tenho, é quando eu posso sentar e estar contigo. É diferente, queridos. Sabe, não se trata daquilo que Ele pode fazer por nós, se trata de quem Ele é para nós. E essa é a questão que nós precisamos levar em consideração. Propostas elevadas que nos afastam de Deus, nos afastam da intimidade. Segundo aspecto que eu queria listar, está no verso 6, ainda de Gênesis 3. A Bíblia diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas para se cobrir. Sabe, queridos, a altivez, a vaidade, o orgulho, a soberba, são coisas que estão se levantando como barreiras no nosso relacionamento com o Senhor. Ah, mas eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Será? Quando a gente chega a essa conclusão, a verdade é que a nossa natureza, que aí herdamos pelo primeiro traidor, que depois dele foi a nossa vez, né? Porque vivemos trocando o Senhor por outras coisas, mas a verdade é que dessa essência, queridos, nós nascemos voltados para o nosso ego, para o nosso umbigo, para a nossa vaidade. Nós olhamos tanto para nós mesmos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e isso era favorável a ela, isso era desejável, tomou o fruto e comeu. Isso vai ser bom para mim. Poxa, isso me agrada. Isso me agrada, isso me é bom aos olhos, esse fruto é desejável. E quantas vezes que nós fazemos as coisas dentro do dia a dia, na nossa vida, na igreja, na nossa casa, na família, porque nos é agradável. E a parte de renunciar à nossa vontade e seja feita a tua vontade, essa parte a gente corta, a gente tira. E aí nos encontramos novamente distantes do Senhor, porque nos movemos dentro daquilo que nós queremos fazer, não de acordo com aquilo que nós precisamos. E a vontade do homem é enganosa. Então, queridos, o pecado e a culpa também nos afastam da intimidade de Deus. Nós vemos ali quando o Senhor chega diante deles no jardim e procura, como se Deus não soubesse, né, onde eles estavam. E eles correm e se escondem. Por quê? Porque haviam errado, porque o peso da culpa estava sobre os ombros, né? Sentiam-se envergonhados, expostos. E a verdade, queridos, é que por vezes nós caímos no mesmo engano, no mesmo erro. Porque erramos, porque tropeçamos, porque temos dificuldades, a gente começa a retroceder, a se afastar, a distanciar. E sabe, a grande questão disso é que a nossa vida espiritual, ela está sempre num conceito de um círculo vicioso. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais fácil e livre eu fico para pecar. E quanto mais eu peco, mais longe eu fico de Deus.
E quanto mais longe eu fico de Deus, mais à vontade eu fico para pecar. E aquele pecado que me incomodava, que constrangia o coração, que me entristecia, de repente já não me constrange tanto mais, já não me entristece tanto mais. Aquilo que doía, que era pesado, que fazia eu ir para o quarto e chorar, a gente já começa a aceitar e conviver com ele. E quando a gente entra nesse nível, a gente já não consegue mais se relacionar com Deus. Já viu, queridos, alguém que falta ao culto numa semana, e aí fica mais difícil ir na semana seguinte, não é verdade? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Aí quando ele falta 2, para faltar o terceiro é um pulo. E quando menos espera, ele já não está vindo mais. Isso é um reflexo de como nós nos relacionamos com Deus. Nós entramos nesse contexto, queridos, e nós começamos a viver nessa montanha russa, num círculo vicioso. A palavra de Deus lá em Isaías 59 diz que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. E quanto mais separados dele nós estamos, queridos, mais em situação complicada nós nos encontramos. Então, nós não podemos nos ver diante de um nível de relacionamento com o Senhor que não seja um relacionamento de intimidade estreita. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, não durma, em nome de Jesus. Aleluia. O quarto aspecto, as desculpas e os argumentos nos afastam da intimidade com o Senhor. Nós vamos ver lá a partir do verso 11, que o Senhor ele chega diante do casal ali, da obra-prima, e fala: poxa, e aí Adão, o que aconteceu? Adão rapidamente abre uma bolsa de desculpas e saca a primeira: foi a mulher que tu me deste. E aí Eva foi a serpente. E a gente tem uma dificuldade enorme de assumir a responsabilidade das coisas. E é muito mais cômodo quando nós podemos terceirizar essa responsabilidade para um outro. Queridos, quando nós entramos nesse caminho de apresentar desculpas para o Senhor, nós estamos nos afastando da graça e misericórdia dele. O Senhor quer agir de bondade conosco, mas é necessário reconhecer, arrepender. Isso é a base, nós conhecemos muito bem isso. É a base de alcançar o favor de Deus. Precisamos aprender a nos arrepender de todas essas coisas. Mas o que a gente faz? A gente saca das nossas desculpas. Então, por que é que nós não buscamos mais a Deus? Por que nós não temos um tempo reservado diariamente para estar com o Senhor? Sabe o que é, pastor? É que minha vida é corrida demais. Eu trabalho 8 horas por dia. Eu pego 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. Chego em casa, tem as crianças. Aí sabe como é que é? E aí a escola, a faculdade, os meus amigos. E esse período agora está meio corrido, mas eu estou planejando aqui para o ano que vem eu passar a orar todos os dias pelo menos 15 minutos. A gente faz isso, queridos, não é verdade? A gente não está sempre pronto para lançar um argumento para justificar às vezes o nosso posicionamento. Por vezes a gente age assim: Senhor, sabe o que é? Hoje eu estava tão cansado. E aí a gente acorda de manhã naquela rotina que eu listei agora há pouco, e aí a gente corre, faz um monte de coisa, aí não é dia de culto. Aí como é dia de culto, a gente chega em casa, toma um banho gostoso, janta, e aí a gente senta no sofá e toma Netflix. E o Netflix tem um negócio engraçado lá, porque é para te prender mesmo. Quando termina um episódio, ele entra lá 5, 4... 3, 2, entra uma contagem regressiva lá para já entrar outro. Então, se você não tiver um domínio próprio para falar, parou, dá um stop e encerrar ali, você entrou no outro episódio, é mais 50 minutos preso lá, né? Não é desse jeito? Então, queridos, a gente sempre tem desculpas. Aí, nesse dia, não é dia de culto, a gente chega lá, glória a Deus, eu estou cansado, e a gente gasta lá 1, 2, 3 horas assistindo Netflix. E é legal, eu também gosto do Netflix, é muito bom. Mas a questão, queridos, é que tudo aquilo que é o centro, tudo aquilo que é o mais importante, tudo aquilo que nós devotamos tempo, tudo aquilo que nós nos esforçamos para empenhar tempo naquilo, isso passa a ser o nosso Deus. E aí a gente correu, e Deus entende, é claro que Deus entende.
E aí a gente chega em casa e depois de tudo, de assistir lá aquela maratona do Netflix, 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, fala, agora eu vou dormir. Aí a gente vai para o quarto, a gente deita e fala, misericórdia, eu jamais vou dormir sem ter um tempo de qualidade com o Senhor. E aí a gente fala assim, mas tá meio frio, vou orar deitado. E aí a gente deita e a gente começa o Senhor, oração de agradecimento, né? Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pelo trabalho, obrigado, Senhor, pela temporada inteira que eu assisti no Netflix, obrigado, Senhor, por essa cama quentinha, obrigado. Acabou, que tempo de qualidade. Aí a gente fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Mas será que a gente busca? Às vezes a gente está muito mais envolvido no ativismo do que pela paixão, pelo amor que nós temos pelo Deus vivo, Deus que nos amou. E a gente não retribui aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eles, é tempo de nós pararmos de desculpas. Eu não sou diferente de você. Não estou falando aqui como um padrão perfeito de tudo isso. Estou dizendo como alguém que realmente também se inclui nisso e precisa romper, precisa melhorar. Nós precisamos separar, colocar isso como prioridade. Quando nós perdemos a intimidade, nós buscamos a sobrevivência, a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos de acordo com as nossas próprias forças. Você vai ver lá que depois que a intimidade se acabou, depois que aquele padrão de relacionamento tão lindo de Deus e o homem foi comprometido, aí o homem agora passa a trabalhar, ele tem que correr, ele tem que sobreviver. Aqueles animais lindos lá que viviam debaixo da autoridade de Adão ali no jardim, agora passam a ser hostis, ele vai ter que lidar com toda essa situação. E a nossa vida não é diferente, a gente começa a se mover e viver de acordo com os nossos projetos. Eu preciso ganhar um pouco mais, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer a minha viagem para o exterior, eu preciso realizar isso, eu preciso garantir o pão de cada dia. E a gente continua achando um monte de coisas que agora passam a ser o foco da nossa sobrevivência. E novamente encontramos Deus traído, deixado de lado, ansiando, desejando ter intimidade, tempo comigo e com você, mas em segundo plano. Às vezes a gente está na igreja, a gente está cantando louvores, hinos, cânticos, mas a gente está pensando lá na comida que vai ter que esquentar quando chegar. Será que eu tirei a roupa do varal? Porque a gente tem uma dificuldade de concentrar, a gente está tão ativo com tantas coisas que a gente não consegue parar, sentar e descansar no Senhor e desfrutar da intimidade. Então, queridos, desde o princípio, o propósito de Deus é ter relacionamento conosco. Esse propósito não mudou. Ele nos chama para ter intimidade. Agora, como que nós podemos atender esse anseio de Deus? Em primeiro lugar, que nós precisamos nos arrepender. É necessário reconhecer e arrepender. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos um triste relato do esfriamento e perda de intimidade da igreja de Éfeso, por exemplo. Quando você vai olhar lá, o Senhor escrevendo eles, ele escreve de uma forma tão dura ali, né? Através de João, ele escreve assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E nós cantamos aqui, né, a questão do primeiro amor. Eu acho tão lindo isso. Esses dias eu estava orando e o Senhor me levou a uma reflexão acerca disso, que eu não posso mais viver sob o primeiro amor. Loucura, pastor Alexandre. Porque quando o primeiro amor, quando eu conheci o Senhor ali, eu sabia tão pouco dele. Sabe, era algo tão distante, era tão impessoal ainda aquilo. Eu não andava com o Senhor, eu não tinha experiências com Ele, eu não conhecia ali mais profundamente o caráter de Deus. Então, mas eu fui tomado pelo amor que o próprio Espírito Santo gera em nós. Mas à medida que nós vamos caminhando, conhecendo e vendo os atributos santos, perfeitos de Deus, à medida que Ele vai se revelando a nós, esse amor precisa crescer.
Não dá para ser mais o mesmo amor. Esse amor ele precisa crescer, ele precisa expandir, precisa entrar num outro nível de amor, dia após dia. Nós precisamos buscar isso. Então, queridos, nós precisamos enxergar sob essa ótica que nós acabamos de ler. Lembra-te de onde caíste, aonde foi que as coisas começaram a mudar, aonde foi que a rotina começou a tomar o primeiro lugar das nossas vidas, aonde foi que os nossos hábitos, onde foi que as nossas prioridades se inverteram, aonde foi que Deus foi deixado de lado no banco de espera, aonde foi que as coisas começaram a mudar. 2 Crônicas 7,14, você conhece bem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, como é que é? Se humilhar. Glória a Deus, que nós estamos quase alinhados, né? Mas vamos lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe, queridos, olha só, quando o povo está distante, Deus tem que ouvir lá do céu. Mas quando a gente está em intimidade, próximo, a distância diminui, queridos. Mas não se trata de Deus se aproximar de nós, sabe? Não se trata de quanto nós temos de Deus. O irmão é cheio de Deus, o irmão é cheio do Espírito Santo. Se trata, queridos, de quanto o Espírito Santo tem de nós. Quanto de nós temos entregado a Ele. Quantas reservas nós colocamos diante disso? O Senhor nos chama a nos arrepender. Em segundo, Ele chama para que nós possamos desenvolver o hábito de separar um tempo para estar com Ele. Separar um tempo para estar com Ele. Quantos tem hora para entrar no trabalho? Você tem horário para entrar lá? Glória a Deus. Tem alguém que não está trabalhando aqui? Em nome de Jesus, você vai arrumar trabalho. Amém, queridos? Mas, queridos, nós temos horário. Não temos? Temos horário para a escola, né? Tem alguns que têm um horário tão preciso para almoçar, né? Para comer. A gente tem hora para tudo. E para Deus? Quando der tempo. Quando separar tempo. Mas a verdade, queridos, é que quantos acordam aqui antes das 7 horas da manhã? Oh, glória a Deus. Que joia. Quantos acordam antes das 6? Já diminuiu. Quantos acordam antes das 5? Oh, parabéns, não é fácil. Glória a Deus, queridos. Olha só, a maior parte de nós, porque teve boa parte aqui que não levantou, então acorda antes das 8, acredito eu. Então, queridos, olha só, qual é a dificuldade de nós, por exemplo, termos a ousadia de colocar o relógio para despertar 1 hora mais cedo, para acordar 1 hora antes, para ter um tempo com o Senhor, antes de qualquer outra coisa que nós vamos fazer. Que tal se nós implantássemos isso na nossa rotina diária? Todos os dias, então, se eu tinha que sair de casa às 7 horas da manhã, e eu acordava lá 15 para 7, para escovar o dente rapidinho, trocar de roupa e sair às 7, que tal se eu acordasse 15 para 6, e antes de eu sair de casa, eu fosse lá para o meu quarto, para o meu lugar secreto, dobrasse os meus joelhos, e buscasse o Senhor, e buscasse ouvir a voz de Deus, e buscasse a intimidade do Senhor? Será que o meu dia seria diferente? A verdade é que quando a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu vou te dar uma notícia. Quanto menos você separar tempo para Ele, menos você vai ter. Porque as coisas vão roubar o seu tempo. Você vai estar sempre, sabe, com a cabeça cheia, você vai estar ali envolvido para aquele monte de coisa. Agora, queridos, quando a gente busca ter um tempo de intimidade com o Senhor antes de qualquer coisa, as coisas fluem diferente. Porque ali você iniciou o seu dia, mas você passa o dia todo ali, sabe, em espírito, falando com o Senhor, orando, né? Aí, você, olha só, um exemplo, sem ter um tempo a sós com Deus de manhã, saiu de casa, primeiro farol, o camarada te dá uma fechada. Aí, né, a gente já fala, oh, abençoado, vai com Deus, irmão, é isso que a gente faz? Geralmente a gente já tem a tendência e fala, Senhor, né? Já é aquela luta. Às vezes a gente fala um abençoado, mas no coração está amaldiçoando.
Mas é diferente, quando a gente está ali cheio de Deus, você acabou de sair da presença do Senhor, você está cheio, o camarada fecha você, fala, Senhor, salva, continuar dirigindo assim, daqui a pouco vai morrer, né? Vai ter dificuldade, a gente ora, a gente intercede, a gente está em intimidade com o Senhor, é diferente, querido, é diferente. Olha só, você consegue ter intimidade com alguém que você não conhece? Legal. Você consegue desenvolver intimidade com alguém sem passar muito tempo com essa pessoa? Não dá. Você pega alguém lá que você encontra lá na saída da tua casa, no dia a dia, você cruza com ele e fala, bom dia, bom dia. Depois quando você volta, boa noite, boa noite. Você sabe o nome dele? Não sei. O que ele gosta? Não sei. O que ele faz? Não sei. No que ele trabalha? Não sei. O que você sabe? Que ele fala bom dia para mim todo dia. E a gente se relaciona dessa forma com o Senhor. Senhor, obrigado. A gente só sabe falar obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelo dia. Amém. Mas a gente não pega um tempo lá com a palavra de Deus e fala, poxa vida, eu quero conhecer mais desse Deus. Quero conhecer mais dos atributos santos de Deus. Eu quero conhecer mais do caráter de Deus. Eu quero mergulhar mais nessa essência, sabe? Porque isso pulsa dentro de mim. Aí eu quero ter mais, mas não. A gente fica no nível da superficialidade. E nesse nível não se gera intimidade. E olha só. Recentemente eu estava até compartilhando, acho que eu compartilhei com o meu sogro. Eu tinha um amigo que nós estudamos juntos. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Que nós estudamos juntos lá, sei lá, na 6ª, 7ª série. Nós éramos muito amigos. Muito amigos. Nós andávamos juntos, nós tínhamos, né, um monte de coisas em comum. E eu ia dormir na casa dele, ele dormia na minha. E, enfim, era uma amizade muito legal. Por questões circunstanciais, ele acabou precisando se mudar e a gente perdeu o contato. Perdeu o contato por um tempo, né? E depois de algum tempo eu encontrei com ele. E foi tão legal, porque eu encontrei assim com uma alegria tão grande, né? E para mim parecia que tudo tinha parado lá de trás e que era possível continuar. E depois de 10 minutos conversando com ele, eu falei, onde foi parar o meu amigo? Porque as coisas mudaram, ele não era mais a mesma pessoa. As coisas que nós tínhamos em comum já não tínhamos mais, os hábitos mudaram. Então eu percebi que a conversa foi assim, e o fulano, como é que tá? Não, nunca mais vi. E o ciclano, e a tua mãe? Tá bem. E depois disso não tinha mais nada para falar. Acabou a conversa, né? A gente ficou ali limitado. E aí, queridos, através disso Deus me deu assim uma ilustração tão linda acerca disso, porque eu entendi que nós podemos estar num vínculo de relacionamento com alguém de profunda amizade. Mas se nós nos distanciarmos, um grande amigo vai virar apenas um colega. E se essa distância continuar, esse colega vai virar apenas um mero conhecido. E se essa distância continuar, talvez chegue um ponto que você nem mais se lembre dele. E nós não podemos deixar nosso relacionamento com Deus entrar nesse ritmo, nesse nível. Se nós não tivermos tempo de qualidade com Deus, o Deus amigo se torna colega, conhecido e talvez corra o risco de você nem se lembrar dele por muitos dos seus dias. Não é esse o plano de Deus. Ele não nos criou para isso. E lembra que eu falei do círculo vicioso? O contrário também é verdade. À medida que você se aproxima de Deus, que você começa a buscar o Senhor, Ele vai se aproximando. E ali os atributos, as características de Deus vão sendo impressas sobre a nossa vida. E quanto mais a gente recebe dele, mais perto dele a gente quer estar. E quanto mais perto dele a gente quer estar, mais longe a gente quer estar da gente mesmo, mais longe a gente quer estar do mundo, mais longe a gente quer estar das outras coisas. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer receber dele, mais a gente quer dele, e mais nós vamos sendo santificados. E quanto mais nós vamos sendo santificados, mais próximos dele nós vamos nos achegando, e esse círculo nos aproxima de Deus constantemente. Mas é necessário fazer uma escolha, ter uma atitude. Você é o Senhor da sua agenda, você é o Senhor do seu tempo. O que você faz com ele, a responsabilidade é sua, não é de Eva, não é da serpente, é sua. Você escolhe o que você vai fazer no teu dia. Você escolhe quem vai te dominar, você escolhe quem é o seu Deus.
Você escolhe aquilo que você vai amar ou não. Amar não é sentimento, é decisão. Você escolhe amar a Deus sobre todas as coisas, ou no nível de algumas outras coisas, ou abaixo de outras coisas. E por vezes, queridos, nós trocamos Ele por coisas tão medíocres. Mas a escolha é nossa. Separe tempo com Deus. Hoje, na nossa rotina, o pastor Edilson, nosso pastor, ele é muito firme conosco nisso. E glória a Deus que isso tem virado uma cultura na igreja. Nós não fazemos nada lá antes de ter no mínimo 2 horas de oração todos os dias. Isso não é negociável. A nossa agenda lá, por exemplo, ela é aberta a partir das 11 da manhã. Nós chegamos na igreja alguns dias às 7 e alguns dias da semana às 6. Então nós temos de 2 a 3 horas de oração todos os dias. Isso é primordial. Depois disso nós vamos separar um tempo para meditar na palavra, preparar um sermão, alguma coisa nesse sentido, ler um livro para nos edificar com relação a isso. Mas é inegociável esse tempo, a gente não abre mão disso, não dá. Porque nós sabemos que o sucesso em todas as outras coisas está relacionado com isso. E nós não queremos cair no engano, queridos, de estar vivendo num ativismo religioso, fazendo um monte de coisa para o Senhor, e deixando de estar com o Senhor, deixando isso de lado. Nós vemos isso claramente, queridos, lá em Lucas 10, nós vemos, você conhece muito bem, talvez melhor do que eu, Marta e Maria, a partir do verso 38, a palavra fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu, porém, o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada em fazer um monte de coisa para Jesus, mas Maria se preocupou em sentar aos pés de Jesus e estar com Ele. Isso era mais importante para ela. E às vezes que nós, são os congressos, os eventos, as conferências, são as celebrações, são os nossos eventos, os teatros, as apresentações de louvor, e a gente está tão ativo, tão ativo, tão ativo. E quando foi a última vez que ouvimos a voz do Senhor? Essa essência nós precisamos pegar, queridos. Mateus 6,21 vai dizer que onde estiver o seu tesouro, ali também está o teu coração. Quem tem o nosso coração? Nós entregamos a nossa vida para Jesus um dia. Quantos já fizeram isso? Entregaram a nossa vida para Jesus. Nós fizemos isso um dia, queridos. Entregamos o nosso coração a Ele. Mas será que Ele continua tendo o nosso coração? A quem pertence isso? Então, queridos, priorize esse tempo. Priorize estar com o Senhor. Isso tem que ser a prioridade número 1 do cristão. Prioridade número 1. Não faça do Senhor um mero conhecido. Não faça do Senhor o pai que satisfaz os caprichos do filho mimado. Não se relacione com Ele dessa forma. À medida que nós nos aproximamos dEle, que nós somos transformados. 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. O apelo para a intimidade, ele transcende os séculos. Ele vem lá, nós vemos isso, Deus fazendo isso lá em Gênesis, nós vemos Deus fazendo isso lá em Apocalipse, nós vemos Deus fazendo isso durante toda a extensão da Bíblia, nós vemos Deus fazendo isso nos nossos dias hoje, porque o ser humano continua com as mesmas inclinações, de se voltar para outras coisas, de estar preocupado com tantas outras coisas, fazendo tantas outras coisas, e se perdendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em Apocalipse, e eu estou terminando,
Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ver, travou aqui o aplicativo, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. Nós vamos ver o Senhor escrevendo para a igreja de Laodiceia. E vocês conhecem bem o texto? Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, você pode abrir aí. Você conhece bem ele escrevendo, na hora que destravar aqui a gente lê. A gente conhece que o Senhor escrevendo na igreja de Laodiceia falou assim: poxa, vocês não são quentes, não são frios, são mornos. Vocês abandonaram as práticas iniciais e agora comprem de mim ouro puro, comprem de mim o linho, comprem de mim colírio para os olhos, voltem-se para mim, sejam reconciliados comigo novamente, voltem-se para mim. E o Senhor faz um apelo com relação à igreja que um dia foi uma igreja avivada. Se você olhar lá em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, e o negócio destravou agora aqui, peraí. Gálatas no capítulo 1. Verso 3 e 4. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Aí, depois do verso 6, ele vai dizer o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho de Cristo. Ou seja, que eles eram um outro evangelho, que não era o evangelho real, o evangelho genuíno. Mas havia uma convicção de que estava se seguindo o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que a Paulo está dizendo, queridos? Que se nós pregarmos outra coisa que não seja essencialmente a verdade de Deus, todo o restante, toda essa verdade, tudo isso aqui é nulo. Então, queridos, se nós não tivermos uma vida estreita de intimidade com o Senhor, nós vamos incorrer nesses erros. A igreja de Éfeso, de Laodiceia, ela incorreu nesse erro. Lá em Colossenses agora, no capítulo 1, verso 3, olha o contraste. Paulo diz o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, e por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Nós olhamos aqui o Senhor escrevendo aos Colossenses, mas lá no capítulo 4, nós vamos ver que Paulo, ele diz o seguinte, inspirado pelo Senhor, ele fala assim: agora, depois de lerem, manda essa carta agora para a igreja de Laodiceia. Por que ele diz isso? Porque os princípios eram os mesmos. Se a igreja de Colossenses estava recebendo elogios, esses elogios também eram para a igreja de Laodiceia. Mas depois nós vemos em Apocalipse, lá na frente, que aquilo já não era mais a realidade. A igreja se perdeu, a igreja se esfriou, a intimidade foi abandonada. E o Senhor vem e apela novamente para que seja restaurada a intimidade. Para nós concluirmos, queridos, o último texto. Jeremias, no capítulo 2. A partir do verso 2, a Bíblia diz assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva que me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra tão semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Verso 4, ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, e assim diz o Senhor:
Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Que falta foi encontrada em mim para se afastarem? Verso 9, verso 10, verso 11, o Senhor vai estar dizendo aqui: eu denuncio contra vocês, vocês se afastaram, vocês voltaram para trás, vocês voltaram para outros deuses. E depois, queridos, concluindo, no verso 13, o Senhor fala assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não são capazes de reter água. Sabe, queridos, às vezes nós estamos na igreja, mas podemos estar vivendo como a nação de Judá naquele tempo.